Fala galera, eu sou o Gui Felipe, nós somos os Fenomenáticos e hoje estou tendo a ilustre presença aqui do meu querido amigo Gustavo Colecionador. Obrigado pela moral, por vir de Osasco até aqui, dar esse privilégio de ser entrevistado por nós. Tamo junto. Um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando, que acompanha aí o projeto do Gui. Um projeto que vai muito mais além aí do futebol, né? Envolve toda a história. E é isso, vamos trocar uma ideia hoje aqui, descontraída, falar um pouquinho da história aí do que envolve o futebol, né? Do que envolve a história. E é isso aí. E já deixa aí pra galera te seguir, né? O seu Pessoal, Instagram. Instagram Gustavo Colecionador. Entra lá, @Gustavo Colecionador. Segue, camisa, chuteira, coloco lá alguns vídeos interativos também, falando sobre os produtos. E vamos acompanhar aí de pertinho. Beleza, então, cara. Para começar aí, eu queria que você contasse para nós assim um pouco de como surgiu aí o seu amor pelo futebol, né? Quando que você se lembra aí que começou a gostar e gradativamente quando começou aí essa coleção de itens, coleção de camisas, pra gente Cara, sintetizar. o futebol, ele, assim como na minha vida e na de quase todos os brasileiros, né? Vem desde criança, né? Escolinha de futebol, começa na escolinha e vai indo. E eu peguei o auge das melhores épocas de chuteira, né? Todo mundo conhece a Total 90. E na época era aquilo, era Total 90 pra cá, Total 90 pra lá, marcou muito a época. E junto com essa paixão por chuteiras, né, eu fui pegando esse apreço aí pelo Ronaldo, pela história do futebol, pela história de superação dele. E conforme foi passando o tempo, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, é, sobre nós sermos colecionadores sem termos a ciência, né? A hora que a gente pô, tô com o meu guarda-roupa lotado de coisa. Então, nos últimos anos aí eu acabei dando uma prioridade nas chuteiras, chuteiras usadas por jogadores, chuteiras do Ronaldo e foco na coleção, um foco mais eu ainda tenho que melhorar muito, eu penso assim. O meu foco ele tá um pouco diversificado, mas camisa de jogo, camisa do Corinthians, do Ronaldo é o principal. Entendi. Não, perfeito, mas deixar bem claro pra galera aí também que o Gu, além de ser um colecionador, ele também vende esses itens, ao contrário de mim aí, viu? Que a galera fala, pô, quando você vai vender uma camisa do Ronaldo, uma chuteira? Eu nunca vendo, tá, gente? As únicas possibilidades de venda que eu exerço é, tô vendendo um item repetido pra comprar um item que eu não tenho. É só isso, caso contrário, não. O Gustavo já tem uma dinâmica de ter itens diversos, geralmente assim, o cara jogou na quarta-feira, ele pega o item naquela semana. Então, pra galera que gosta muito aí, que é fanático pelo seu clube ou pelo seu ídolo atual, né? Ele sempre tá aí com esses contatos aí, pode procurar ele, né? Esse meio do colecionismo, o legal é que você vai abrindo várias portas, né? E aí, quando você menos imagina, você tá tendo um contato aqui, outro ali. E, e assim, eu pego, eu tenho, né, essa questão da vontade de ter, porque por trás de cada peça tem uma história, né? E por trás de cada história é única. Então, não tem como assim você falar, eu tenho a camisa daquele jogo, mas eu vou ter uma repetida. Não, porque foi daquele jogo, né? Então, essa questão às vezes de vender ou você comercializar, não é tanto o foco, mas eu comercializo, eu vendo, como o Gui falou, eu tenho vontade de ter um item que não é tão fácil de ter e já tem um ou dois. Tranquilo, a gente vende e vai girando aí o mercado. Todo mundo sai ganhando, né? Perfeito. E aproveitar, né, como você, assim como eu, é um fã do Ronaldo aí, autenticado, né? Nesses últimos tempos aí, inclusive a nossa amizade nasceu Poucos, né? disso. Poucos. Um dos 20 milhões espalhados pelo mundo, né? Aproveitar, cara, eu tenho isso comigo, né? Da minha primeira lembrança em relação ao Ronaldo. Lembrança infantil. Eu queria saber, cara, qual é a sua memória mais antiga em relação ao Ronaldo? Cara, infelizmente foi na lesão dele. Marcou muito, teve uma repercussão enorme, tanto na mídia quanto com as pessoas ao redor, família, amigos. Eu era pequeno, né? Mas infelizmente foi nesse detalhe da lesão dele, assim, que eu acabei começando a acompanhar a carreira dele, assim. Legal. Eu lembro, inclusive, que em relação à lesão, a Band fazia uma propaganda em homenagem a ele. Não sei se você vai Não lembrar. lembro.
que começava o lance da lesão e terminava com ele conquistando o título de 2002. Aí a música de fundo era Tente Outra Vez, né? Do Raul Seixas. Então, para quem é dessa época, pelo menos para mim, ficou muito marcado essa publicidade. Aconteceu, obviamente, que posterior à lesão, mas marcava, assim, né? Estava assistindo TV e de Tinha repente uma imagem passava dele de muleta, com uma com cara, uma camiseta. com um sorriso. Isso, é essa memória mais antiga que eu tenho, assim. É muito legal ali. Ele tava acabando de sair da cirurgia, né? E aí vem aquele ápice, assim, né? A lesão, a recuperação e logo depois a Copa. Então, assim, se você pegar aí numa questão, um período aí de 3, 4 anos, nem isso. Ele ficou 2 anos parado, em média, aí, mais ou menos. Mas até ele se recuperar e ganhar a Copa, é um período curto, né? Que ele volta de lesão ele joga um amistoso e tá na E Copa. vai pra Copa, foi muito rápido, né? Coisa de 2 anos e meio aí. Ele sai de baixo para conquistar o topo novamente. E é aquilo, né? Acho que a palavra que a gente pode mais associar a ele é superação, né, cara? Porque não foi uma, duas, e o cara sair, além de voltar, já se tornar um campeão, fazendo gol, né? Tudo bem, teve a injustiça lá do melhor jogador da Copa, né? Que isso aí é um outro assunto, a gente fala depois. Mas pegar esse curto prazo, eu até falo curto prazo porque era uma lesão grave, né? E logo em seguida ganhar uma Copa é único. É para poucos, né? Para poucos. Legal, cara. E aproveitando, né? Eu sei que eu sou entrevistador, mas falar aí qual é a minha primeira memória é do Ronaldo contra a Escócia, cara. Eu tenho esse jogo na minha mente, eu lembro que o resultado foi 2-1, mas eu lembro assistindo de criança e vendo algumas jogadas. Nesse jogo ele não faz gol, mas coincidentemente é a estreia dele efetiva em Copa do Mundo, né? Esse jogo em 98, a estreia da Mercúrio, preparado para a Copa. O gol acabou saindo no jogo seguinte, mas é a primeira memória que eu tenho, cara. Dessa memória infantil. E coisa de 1 ano e meio, 2 anos antes. E além disso, né, além de ser fã, acompanhar aí grande parte da história dele, da carreira dele, o que você não conseguiu acompanhar ao vivo depois, eu sei que você viu no YouTube, estudou, enfim. Eu queria que você externasse, aproveitasse esse momento para falar como foi realizar o sonho de conhecer o seu ídolo. Que aí a gente vai abrir um corte maravilhoso aqui. Eu sei que não é só o intuito, né? já abriu o sorriso, mas eu queria que você contasse assim, que isso, como surgiu essa vontade, né, de conhecer o ídolo até a concretização de fato, né? A gente já sabe aí que você esteve com ele mais de uma vez e como foi isso, cara? Cara, é muito especial, né? Só contando um pré, né? Que é o quê? Desde pequenininho, futebol, Ronaldo, chuteira, camisa. E você vai acompanhando pela TV. Antigamente nós não tínhamos o acesso que a gente tem hoje, né? Então, cara, onde o negócio ficou mais forte foi quando ele veio pro Corinthians em 2009. E em 2008 eu comecei a frequentar lá o Parque São Jorge, os treinos. E entre um treino e outro eu tentava. Na própria apresentação dele eu fui. Eu tenho o papel picado hoje da apresentação dele, que tinha Sabrina Sato, Happy Hood. Eu tenho o papelzinho picado até hoje, né? E desde aquele dia eu coloquei na cabeça que eu ia conseguir. Por mais que fosse difícil, que tivesse aí todos os obstáculos pela frente, né? E ele passava, ia treinar, eu não conseguia. Aí eu fui pegando amizade com um outro lá, funcionário do clube. Aí o Corinthians migrou do Parque São Jorge pro Parque Ecológico do Tietê, que na época, não sei se vocês já viram até a entrevista do próprio Christian, que ele fala, eram containers. O pessoal treinava e tomava banho gelado e não tinha nem estrutura para poder treinar, ainda mais um time que nem o Corinthians, né? E aí eu comecei a frequentar o Parque Ecológico e o Ronaldo vinha. Aí um dia eu fiz uma camisa. Não vi Pelé, mas vejo o Ronaldo. E mostrei pra ele. Aí foi a primeira vez que ele me viu na vida, né? Modo de dizer, não sabia nem quem eu era, mas já trouxe aquele... Falou, depois eu pego. Puta, cara, esse dia eu achei que ia virar. Aí ele foi sair, veio um monte de gente em cima do carro. Não virou. Desde então, eu falei, cara, né? Se aposentou, vamos seguir a vida. Eis que aparece Guilherme Felipe. Aí, ó. Não é porque eu estou aqui. É fato, né? A verdade é a história tem que ser contada. E, cara, a minha vida, assim, o meu sonho... Não vou falar que você é minha vida, não, imagina. Pelo amor de Deus. O meu sonho foi... O primeiro passo
foi através do Guilherme, onde nós começamos a conversar alguns anos atrás. E eu peguei, né? Contei a minha história pra ele, ele ouviu, ele falou, cara, sua história é parecida com a minha, eu sei que é verdade. Porque hoje em dia muita gente fala, internet, né? Mas o Guilherme, ele viu que o negócio era verdadeiro. E aí começamos a conversar, tal. Eis que um dia marcamos de ver o Cruzeiro em Minas Gerais. E beleza, passagem comprada. E só pra, sem querer interromper, que foi despretensioso. A gente não tinha a Totalmente. Não, certeza que a gente ia. Não, vou contar A o gente detalhe. combinou, né? Falar assim, com a Era um Ana. feriado, foi dia 16 de junho de 2022, um feriado de Corpus Christi. E nós compramos a passagem de ônibus uns 10, 12 dias antes. E assim que a gente comprou a passagem, o Guilherme que comprou a minha ainda. Comprou tudo junto lá. Ele fez uma live na Twitch. E durante a live, foi a Ana, ou foi a Dani, ou É, você também que estava acompanhando, e ele falou, ó, pessoal, quinta-feira eu vou estar lá no Mineirão. Cara, aí nós ficamos 3 dias sem dormir. já tava comprado no caso, né? Mas a gente tinha. A Dani não pôde ir, que ela não conseguiu, mas a gente já tinha combinado com a Ana, Foi. com o Cadu também, que é o noivo dela, e. É que alguém comentou durante a live e ele viu o É, comentário e sim. falou, ó, pessoal, quinta-feira eu tô lá. Eu acho que foi a Dani. Não É, eu tenho também certeza, acho, mas eu acho que também foi a acho. Dani. Inclusive a Dani e a Ana, aproveitando, elas são convidadas para participar aqui quando elas quiserem. Elas também são desse Know-how. know-how aí, na verdade, desse seleto grupo aí de fenomenáticos que a gente já tem há muitos anos esse contato entre grupos, enfim. E elas são convidadas, elas fazem parte dessa história. Pode continuar. E aí, essa live, se eu não me engano, foi num domingo ou numa segunda-feira, 3 dias antes da viagem. E, cara, ficamos sem dormir, né? Ficamos naquela expectativa. Meu, será que o homem vai estar lá? E não sei o quê, e não sei o quê. E aí a gente já comprou estrategicamente um setor, o setor oeste, o setor do Mineirão, não lembro agora qual que é, que a gente conseguia ter o campo de visão do Ronaldo. Beleza, então calhou, deu tudo certinho, vamos embora. Pegamos o ônibus, Minas Gerais, saímos de São Paulo à noite, foi umas 6, 7 horinhas aí de viagem, chegamos lá pela manhã. Frio pra caramba na Frio. viagem. Cara, vou contar até uns detalhes aí, depois o Gui vai até pegar no meu pé, mas assim, a gente não ficou em hotel, Chegamos 8 horas da manhã lá, Cara, né, eu tava O jogo era 4 horas da tarde. A loucura. 4 horas da tarde, tava apertado de grana, tinha vendido uma camisa pra ir. Chegamos lá, 8 da manhã, o jogo começava às 4 da tarde, às 8 a gente já tava no Mineirão. Você lembra? Aham. A polícia acho que nem tava ainda, tava Não, começando a fazer lá é. todo... E a galera lá começa cedo a É, festa também, né? é, A torcida do Cruzeiro era animada, era 11 horas, a galera já tava lá bebendo. povo, vai brincando. Aí fomos visitar a loja, retornamos aí pro estádio mais ou menos umas 2 da tarde. E tudo isso, galera, com a mochilinha aqui nas costas, viu? Sem nada de hotel, sem nada de estrutura, isso aqui raiz. O negócio foi, assim, só posso falar nós por você também, né? Porque só quem tava lá mesmo pra saber que realmente o negócio tava feio. Mas assim, é nessa hora que a gente dá mais valor pras coisas também, né? Todo minuto ali, todo momento que a gente tava a caminho do Mineirão, jamais vou esquecer. Então, chegamos no Mineirão e graças a Deus, né? O jogo ele acabou sendo só um mero detalhe, porque o foco ali de tentar ficar perto dele, tentar estar ali, né, com as pessoas, com ele, conhecer, tirar uma foto. E eu já tinha falado pro Guilherme, eu falei, cara, se a gente conseguir ali um acesso a alguma coisa, vai ter tatuagem com a assinatura do homem, né? Que daqui a pouco você já vai querer falar também da tatuagem, né? É um complemento aí, da loucura. É um complemento. E aí, conseguimos encontrá-lo ao final faltavam 5 minutinhos pra acabar o jogo. E, cara, eu falo aqui, vem na cabeça, não dá pra explicar, cara. Na hora que a gente vê o Ronaldo vindo assim, cumprimentando e tirando a foto. E aí a hora que a gente pede pra colocar a perna na cadeira e pra autografar, ele não botou fé. Na hora ele não botou fé. Ele perguntou umas 2 vezes se a gente tinha certeza, né? Aí eu falo, pô, vou ter dúvida disso, cara? Que isso? Aproveitar aí tá a grande oportunidade. Mas assim, ó, isso tudo, graças a Deus, obviamente, né? Que permitiu que a gente tivesse a disponibilidade financeira de conseguir ir até lá. Mas
parte disso, uns 90%, graças ao meu querido amigo Vitor Rios. Com certeza. Se não fosse o Vitão, Com certeza. porque lá o sinal do celular é horrível no Mineirão, as mensagens chegavam desconexas e mesmo assim ele conseguiu colocar a gente pra dentro lá. Foi. Pra Depois gente... até uma segurança do próprio estádio não tava liberando. E a gente falou, pô, mas o homem tá chamando lá em cima, como que verdade. você não tá liberando, Ela minha não filha? tava botando fé, né? Não tava botando fé. Mas Acho que foi o Newton, se não me engano, o segurança isso, que era foi esse lá, nome, né? Newton. Ele chegou, ela não deixou nem ele levar. Exatamente. A gente segurança aí do veio um Cruzeiro. outro cara, Porque ela e ela deu é certo. funcionária terceira, acho que é uma empresa terceirizada do Mineirão. Sim, sim. E o Newton, que foi o rapaz que veio até nós, ele é do Cruzeiro, né? É um dos Então, seguranças, mas ele não conseguiu levar a gente. Foi um outro cara que veio depois. que veio. E Mas aí, graças a Deus deu certo. Eu, você, Ana, Cadu, cara, aquela loucura ali inesquecível. no camarote ali do Ronaldo e apreensão até porque o Cruzeiro tava na Série B, era um jogo Ponte difícil contra a Ponte Preta que a gente ganhou, né? 2 E 2-0. gols do Matheus Bidu e do Edu. Do Edu, eu acho que foi. Matheus Bidu Foi. e Edu, se eu não estiver enganado. E aí, esse foi, assim, o grande dia, né? E também, como a gente tinha se reunido com a Ana, a gente conseguiu estar presente ali com pessoas que são fãs do Ronaldo e que temos o contato por meio de internet, por meio de grupos de WhatsApp, né? Sim. E foi muito prazeroso, até porque a Ana é A sensacional, Ana né? é uma figura, Ela cara. é uma figura. Ela viu o Ronaldo lá, Ela leva aquele bonequinho dela lá. Não tem quem bonequinho que... da sorte, mas a Ana tem, assim, diversas histórias com o Ronaldo também. Tá com ela ali, acho que só faltou nesse combo da galera que tá junto, que tem mais pessoas, mas que a gente tinha combinado e infelizmente não deu pra ir, foi a Dani. Mas depois o Cruzeiro foi jogar no Rio e ela Foi. conseguiu ver o Ronaldo também, então Foi. a gente ficou feliz por tabela. Mas realmente foi isso, né? E na volta, o que aconteceu? Só alegria, né, cara? Primeiro que a gente não podia voltar com nada que encostasse na nossa perna, né? Que é a nossa tatuagem aqui na panturrilha. Então, assim, era o autógrafo e ninguém que relasse na nossa perna. E aí, vamos voltar pra São Paulo. Chegamos Chegamos em São Paulo, só guardamos as coisas em casa. Tatuador, tá on? Partiu. Um abraço pro Vinícius aí, ó. Depois a gente... Ele até fez um vídeo depois que o próprio Ronaldo repostou, cara. Isso que eu achei, eu falei, meu... O vídeo que ele fez lá junto com a Gi, que é a esposa dele, cara, ficou muito legal. O Ronaldo repostou, ficou durante 24 horas lá nos stories do Ronaldo. Falei, meu, não acredito. E aí começou a te seguir nesse dia. E foi. Logo em seguida ele começou a me seguir. Até as minhas filhas falam, papai, você tem noção que o seu ídolo te segue? Você tem noção? É muito gratificante, né? Cara. Que a galera não tem ideia do que é o Ronaldo Pessoa. Quem conhece, Sim. você que viu, algumas vezes pode falar com propriedade. Um cara com um coração gigante, extremamente humilde. Nem você olha e fala assim, cara, como que esse cara aqui, que fez tudo o que ele fez, né? Consegue se comportar dessa forma, né? Exatamente. Um cara sensacional, né? Não tem como... Se você é fã, conhece ele, se torna mais fã. Se você, porventura, for 1% dos seres humanos da Terra que não são Sim. fãs do Ronaldo, acaba se tornando, né? Não tem como. Não só pelo que envolve o futebol, né? Mas pelo carisma. Pô, é um cara inteligente. Até a própria mídia fala assim, onde o cara põe a mão, vira ouro, né? Ele não é só o lado futebol aqui que a gente tá falando. É o lado família, é o lado empresário, o ser humano que envolve, né? Até depois a gente tocar naquele assunto do Kosovo, né? O que ele fez, cara, isso aí é algo... São várias atitudes extremamente humanas, né? E o que você falou, assim, realmente, acho que o cara não só tem onde ele toca vira ouro, mas também o que envolve, os profissionais estão do lado dele, né? A estrutura que tem por trás dele. Você conhece, assim como eu, diversas pessoas que trabalham nas empresas do Ronaldo e o quanto eles são sérios, né? O quanto eles estão ali buscando desempenhar o melhor papel possível, né? E o próprio rendimento do Cruzeiro atual, se a gente parar para analisar, que supera as expectativas. Poxa. Porque hoje está em 5º lugar na tabela. É um dos primeiro clubes... ano de retomada aí de Série A. Exato. Ainda mais com a dificuldade financeira que o clube atravessava, né? Isso limita várias coisas e muita gente da própria torcida, algumas pessoas que são contra o Cruzeiro também, sempre buscando
criticar não só jogador, mas situações, Sim. estão ficando sem opção. Não tenho o que falar. Sim. Nesse final de semana agora, o Cruzeiro não ganhou do Botafogo por uma questão de detalhe. O Botafogo é o time a ser batido do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro criou muito mais chances de Se não gol fosse e- o PR, Foi, era 2-0, foi. no mínimo. Entendeu? Então, a gente vê o tanto que esse bastidor faz diferença pro Sim. final lá do campo. A né? estrutura, né? A estrutura que envolve. Mas é sensacional, cara. O seu depoimento aí, a gente sabe o quanto que é gratificante poder Pô, participar de alguma muito. forma, né, disso ter dado certo, porque de fato foi despretensioso quando a gente comprou os ingressos e antes a gente queria aproveitar só o feriado, coincidiu de conhecer o ídolo e automaticamente isso gerou outras oportunidades, né? Exatamente. Que a eu gente ia vai falar lá na frente quando a Exatamente. gente for falar dos itens em específico, né? Mas vamos aproveitar agora que a gente está aqui, o conhecimento que a gente tem dos itens, vamos começar a falar simultaneamente aqui do que a gente trouxe para mostrar, entre chuteiras e camisas. Eu acho que talvez a gente podia começar pelas chuteiras Vamos? e posteriormente a gente migra para camisa para não ficar não Beleza. for tão conflitante assim. Eu até vou pegar esse modelo aqui, ó. Vou começar, já que parte da coleção que tá aqui é minha também. Eu vou começar então aqui, ó. Mostrar esse modelo aqui pra galera, tá? Essa é a primeira Mercurial, tá? Pra quem não sabe, a Mercurial, que hoje é utilizada Mbappé. pelo Cristiano Ronaldo, Mbappé, entre outros Sim. jogadores, né? Patrocinados pela Nike. Ela surgiu nessa época, tá? Ela basicamente foi uma chuteira criada para as características de jogo do Ronaldo. Então, Exatamente. depois de alguns protótipos, né? Entre tempo e pensando em velocidade, né? Foi criado esse modelo. Esse modelo ele começou a utilizar na Inter de Milão. Anterior a isso, ele já usava a marca, mas usava o modelo Tempo, né? Copa de Que era aquela 94 em simples, diante. né? Que era um... É, Ela era preta, o Nike branco. sim, não era tão fina igual essa daqui, né? E, cara, eu olho isso aqui, eu fico vislumbrado pelo seguinte fato. Para uma chuteira de quase 30 anos, se a gente for pegar e falar assim, 97, 27. vai ser 27 anos, né? Era muita tecnologia envolvida. Sim. Até pelo próprio Eu peso. fico impressionado com da esse época. solado, cara. Sim. Por ser a primeira, né? E naquela época não ter tanta tecnologia como hoje, estudos, aqui, ó. material. Cara, olha essa... Pra quem tá vendo, É, né? Esse solado aqui, ó. Cara, linda demais. é perfeito. E essa foi a primeira. Teve uma variante de cores, né? Essa que ele começou a usar nos clubes. No clube, na Uhum. Inter. E na Copa de 98, vários atletas jogaram com essa chuteira. Com a Teve, por exemplo, jogadores como Leonardo, o Roberto Carlos usou em um dos jogos que ele usou Tempo e usou essa. Uhum. César Sampaio usou, alguns jogadores da Holanda. Teve jogadores da Argentina. E ele usou a prata azul com detalhe amarelo logo em seguida? Na verdade, em 98, desde o primeiro jogo que marca a estreia, essa cor que você falou, prata, azul Que é a do pescoço. e amarela, que é famosa por conta da foto após o jogo da França, só ele utilizou. Durante a Copa do Mundo de 98, só ele utilizou. Ninguém mais estava autorizado a utilizar essa cor, né? E posterior a isso, quando ele volta da Copa e o time da Inter de Milão já é patrocinado pela Nike, que é um outro detalhe que a gente vai falar depois quando for Exatamente. falar de camisas, eles fazem o mesmo modelo nas cores azul e preta. Essa daqui está um pouco mais desgastada por conta do tempo, né? Mas não deixa de ter a sua qualidade e riqueza de detalhes, né? Esse azul e preto oriundo das cores da Inter, né? De Milão. Sim. E foi logo E- naquela transição, né? Foi na transição, que a Inter era patrocinada pela Umbro e passou a ter como fornecedor esportivo a Nike. Então, assim, para resumir, a Nike investiu não só no Ronaldo Mercurial R9, ela investiu no clube que ele jogava para ter a imagem Sim. vinculada e investiu na seleção brasileira, Que também era um. que também era Umbro. Uma balança desse detalhe. E dessa pra aquela... Tanto seleção brasileira quanto o Inter de Milão são patrocinadas pela Nike até hoje.
De quando começou, nunca parou. É o você mesmo vê, né? fornecedor de material E esportivo. dessa para aquela anterior, o que muda praticamente é só a cor. Praticamente só a cor. Tá. Ou eu vi A que língua é o do mesmo solado é jeito, igual. solado é igual, É, muda praticamente só a cor. show. Cara, Eis e que depois aí vem vem... essa aí, ó. Aí é contigo, Que aí, que aí é tua. Vou né? deixar a explicação contigo. Vamos falar dessa aqui, que quando você fez a pergunta, né? A memória mais antiga que vinha do Ronaldo na minha cabeça, eu falei da lesão, era um modelo igual a esse, porém prata, preto, com um detalhezinho verde-limão, né? Que foi o que acho que tinha um detalhezinho verde-limão, amarelo, alguma Acho que é coisa, mas bem. amarelo. Eu tenho esse modelo da respectiva lesão lá em casa. Se não me engano, é um detalhe amarelo. E aí, alguns outros jogadores chegaram a usar, porém, em outra. A prata, praticamente, eu não vi outro jogador usando. Acho que podia até ter. Mas logo em seguida veio a bronze, que aí o Denilson, na época. Acho que ele estava no Betis, o Denilson. Sim, utilizava. Ele utilizou. E aí, o que dá para notar dessa aqui para anterior? Uma significativa mudança, né? Pode ver, o Nike não tá no meio, tá aqui próximo ao calcanhar. A questão aqui do solado, eu acredito que ainda seja bem semelhante, né? Tem alguma mudancinha assim na estética, mas aqui na estrutura e na formação dos cravos é a mesma. Na minha análise, eu só vejo que a parte do meio do pé é mais fina. Se você Então tem mudança, analisar, né? a parte do meio do pé já começa a ser um pouco mais fina. Acho que para dar mais, para ser mais confortável para o atacante. E outra observação que a gente pode até falar, até mesmo naquelas que o Gui acabou de apresentar, é que não tinha chuteira colorida antigamente, né? Você Era foi mais ver, difícil. era preta, aí na própria Copa de 98 o Tafarel usou uma Diadora verde e amarela, linda, né? Que essa aí chamou atenção, muita gente até hoje me pergunta, Gustavo, eu cheguei a ter uma, mas como não era o foco da coleção, acabei vendendo, né? Então, essa questão das chuteiras coloridas veio mais ou menos nessa geração. No Brasil, que eu me lembro que aqui no futebol brasileiro, era o Diney. O Diney no Corinthians ele chegou a usar acho que era uma topper branca. E aí foi aí que eu também fui me apaixonando pelo futebol. E na época minha mãe comprou uma Tronic branca pra mim. A Tronic imitava todas as coisas de chuteira existente, né? Quem é da geração 90 e o comecinho da geração 90 vai lembrar da Tronic, viu? Vai lembrar. E aí era uma chuteira branca, eu achava que eu era o Diney porque eu tava com a chuteira branca, né? Beleza. Então, aqui já dá pra notar uma diferença aí, né? E só para lembrar, um outro cara que usou muito esse modelo aqui, gente, foi o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Durante a passagem dele pelo PSG. Perfeito. Ele No usou Barcelona muito. ele já chega com uma total 90, né? Essa daqui no Barcelona eu não lembro dele usando, não. Eu lembro dele Não. usando na seleção e no Paris Saint-Germain. Em cores diferentes também. Sim. Pegando aqui a ordem cronológica, temos. É que essa aqui, a total 90. É que não, essa daí ele usa depois, né? Depois Só da, que da essas época aqui dele. também foi 2004, 2005, entendeu? Não, sim. Dos modelos disponíveis daqui, a gente tem que pular aquele que foi utilizado na Copa de 2002, Ah, sim. que a gente não tem. É que seria uma Mercurial 2, como essa, porém de outra cor. Que é a prata com verde limão. A prata, que é icônica, né? Isso aí. Se pegar assim, a de 98 e essa, mas apesar que o Ronaldo em 2002 ele não usa só aquela cor. Ele usa uma que o Robinho usava também, uma cinza com vermelho. E o Nike branco. Na verdade, o Robinho usava uma sim, que ele usava, com certeza. né? Inclusive, não só esse atleta citado, mas como o Adriano, eles usavam as chuteiras e não pediam para tirar essa personalização, deixavam como R9. A língua R9. E enquanto outros atletas pediam já para colocar suas iniciais. Mas, para mim, cara, de verdade, da minha geração, essa daqui e essa, por conta que ele já começa a utilizar no Campeonato Espanhol e a televisão, canal aberto, passa a transmitir os jogos. Então, Real. Era a Band, cara, se eu não me engano. eu acho que era Band. Cara, essa chuteira e essa daqui, eu tô pra te falar que eu não sei se eu fosse escolher qual eu escolheria, pra ser sincero. Porque elas marcam uma geração de uma forma que os jovens de hoje não têm noção. Não tem porque noção. o nosso sonho, o meu sonho, cara, era ter uma chuteira dessa. Era. Eu ia no shopping, tem duas lojas aqui que talvez não sejam em âmbito nacional. Uma eu acho que sim.
mas tinha uma loja que chamava de Gasp e tinha uma loja que é a Centauro. Elas ficavam expostas. E assim, a gente olhava, chegava até a passar vontade pelo Nossa, vidro, o cara. coração travava. Faltava ar, cara. Porque Faltava ar. era vontade de ter. Hoje em dia, talvez porque os pais de hoje são os mesmos da nossa geração, as crianças não... Elas já têm acesso às chuteiras. Elas talvez não saibam o que é olhar o seu ídolo na TV e sonhar com uma chuteira Exatamente. daquela, né? Igual a gente sonhava. Você via essa chuteira, na hora já vinha Ronaldo na cabeça. Tá maluco. Hoje você vê um lançamento aí da Nike, da Adidas, vixe, cara, pra você ver que hoje tá tão pulverizada a coisa, tem jogador que leva uma de cada marca pro jogo, chega lá, ele, né? Você não consegue associar um ídolo a uma chuteira igual era antigamente. Sim. Então você via uma chuteira dessa, meu, era Ronaldo, era Adriano, enfim. Essa laranja, Essa é ferrugem, magnífica, cara. eu tenho uma memória muito, muito, assim, perfeita sobre o uniforme azul do Real, né? Que foi até a época que começaram a lançar os terceiros uniformes, né? E o Ronaldo jogando com aquele uniforme azul, e você olha a foto, cara, dá um contraste. O cara todo de azul, é um roxo. E aí, a hora que bate no pé, a imagem brilha tudo. Vou te falar qual que é esse jogo. Aí, ó. Entende, Champions League, Real Madrid e Juventus. O Ronaldo cata a bola no meio de campo, dá uma arrancada. O Thuram, famoso zagueiro francês, que jogava na Juventus na época, tenta acompanhar, ele não consegue. Ele arranca, leva para a esquerda, bate. O Buffon faz uma defesa monumental. Graças a essa defesa, não saiu o gol para coroar essa incrível arrancada, mas que ficou marcado pra gente que é fã, né? Nesse jogo ele tava com uma dessa. Cara, é surreal, né? É que aqui fala mais O ou tempo menos. passa, mas não dá pra esquecer. Eu não sei precisar. Eu acho que mas- se eu fosse escolher entre as duas, eu ficaria com essa. Como eu não tenho nenhum desses modelos, já fica a dica aí pra quem quiser me presentear. Mas deixa eu segurar essa daqui um pouco na mão agora, porque até te dar essa daqui pra viajar no tempo aqui, né, cara? Não, e você, cara, você teve a audácia de usar essa chuteira pra jogar lá na arena do Corinthians, cara. Usei. E Tem posso dizer, grama aqui, fez gol ainda. cara, tem que guardar, né? 9 que é 9, guarda independente da situação. Olha aqui, tem Mas, grama da cara, arena essa aqui. chuteira de 2003 aguentou o jogo inteiro, cara. E eu já usei uma vez lá, uma de 2009, 2011 e abril. E essa aguentou o jogo inteiro. Caramba, Então, acho que assim, além da estética, que coragem, hein? E é meu número, é difícil achar um 45, né? Tá maluco. Então, para você ver que as chuteiras de antigamente, mesmo sem essa tecnologia e tudo mais, ainda, né, a estrutura dela aqui tá inteira, né? E dá para usar. Eu sou daqueles que, pô, dá para usar, vamos usar. Não tem essa não. E... Aproveitando essa época aí, ó, fazer a deixa pra você. Você ia falar mais alguma coisa delas? Não, eu só ia pegar essa daqui na mão pra te entregar, que é um modelo que talvez ninguém vai entender porque é uma Total 90 aqui no meio dessas Mercurials. Mas o Ronaldo já usou esse modelo, gente. Quem vai lembrar, hein? Ah, vai ser difícil. Essa hein? foi eu tive essa A gente aqui... vai ter que aproveitar o corte pra colocar a imagem, porque senão vão achar que a gente tá mentindo. Não, A gente vai ter que falar assim, ó. mas acha? Ele usou, tá aqui, é contra a Colômbia, eliminatórias da Copa do Mundo. Acha. Essa aqui, por incrível que pareça, também foi a minha primeira Total 90, cara. A primeira Total 90 que eu tive foi essa aqui. Na época eu acho que era Society, mas essa aqui é nova. Essa aqui, se puder ver até aqui por dentro, ó, tá vendo a palmilha? Nunca foi usada. Nunca foi isso aí. usada. Maravilha. É um solado que geralmente você encontra nos Estados Unidos, Canadá, que eles usam essa... Não, aqui no Brasil não é comum. Aqui no Brasil é o Futebol Society, né? E o futsal. Lá eles usam como se fosse um cravo intermediário. Mas enfim, falando da Total 90. Por incrível que pareça, realmente tem imagens do Ronaldo usando. Não sei agora o motivo no qual ele não usou nenhuma Mercurial ou se a Nike queria fazer algum tipo de campanha. E falou, pô, vamos usar o homem aqui que é o garoto propaganda do momento. Do momento não, né? Foi da década, né? De muitos anos. Não vou nem falar do momento, né? E para poder expor e colocar para mídia esse modelo que eles estavam em evidência, né? Então é uma combinação de cores muito bonita. Dificilmente você vai acabar encontrando, mas ela veio para o Brasil na época. Então tem algumas cores que você, até mesmo na nossa página aí, pode olhar aí, Gustavo Colecionador. Tem outras de outras cores, mas essa aqui demos a sorte de ter no Brasil.
A minha opinião em relação a essa chuteira, o fato do Ronaldo ter usado ela, vou ser bem sincero, acho que foi um acaso. Com certeza nem ele lembra o Eu motivo também real, acho. mas eu acho que foi um acaso. Às vezes estava gerando algum incômodo a chuteira que ele levou e ele aproveitou esse modelo para utilizar, mas realmente marca uma geração, não pelo Ronaldo em si usando, mas pelo Roberto Carlos, né? Esse Branco e modelo vermelho, a Copa de não 2002. não nessa cor especificamente, né? Mas eu não tive o privilégio de ter, mas na minha rua tem um grande amigo meu que chama Diego. Ele teve uma exatamente branca e vermelha dessa, que talvez ele tenha até hoje guardada em algum lugar das coisas dele, porque eu lembro que ela era intacta, mas era modelo Society, não era esse modelo de cravos aqui não. E, cara, assim, falar da Nike e do Ronaldo, cara, eu acho que essa união da, da figura Com a dele empresa. com a empresa e o esporte em si é tão grandiosa quanto a figura do Jordan pro basquete. Com certeza. É, porque, assim, pra galera entender a dimensão do negócio, a Nike criou uma chuteira específica pro Ronaldo. Assim como A- o Michael Jordan teve acesso para tênis específicos. Então, não é só falar assim, ah, quero assim, não. É ir lá, colocar o pé num balde, ver a anatomia, analisar as características de jogabilidade, fazer inúmeros protótipos para chegar num calçado ideal, né? Exatamente. E no entanto que esse calçado é utilizado até hoje, óbvio com as suas devidas Não, e sem falar remasterizações, vamos que dizer assim, né? eles na época, eu sempre pego assim nessa questão da tecnologia e tudo mais, mas assim, na época, os comerciais, né, a divulgação que a empresa fazia. Então você citou aí o atleta e a empresa, beleza? A empresa foi atrás, pegou lá os moldes, todas as características do jogador e fez, esteticamente ficou lindo, só que assim, você precisa divulgar. Cara, era um comercial mais lindo que o outro. Você via na época. Então, tanto da Nike quanto da Adidas, mas enfim. Hoje você não vê tanto isso, né? Essa questão do Jordan, a Nike desafiou junto com o Michael Jordan lá a NBA, que não podia usar o tênis de uma cor, se eu não me engano, tem uma história assim, e eles pagavam até multa. Então, assim, é você ir atrás, desafiar para poder chegar no sucesso. E é o que eles fizeram. No entanto que ambos têm contrato vitalício, né? Exatamente. É, por tudo que representam aí pra Exatamente. marca e pro esporte, cara. Exatamente. Bom, vamos sair da Mercurial 2, Total 92 e ir pra Mercurial 3. Quem que não lembra? Isso aqui era um comercial que até acho que tinha uma cobra, né? Que a Nike lançou essa branca e depois logo a azul pra Copa de 2006. E aí Cristiano Ronaldo, claro, depois o Cristiano usou até a vermelha, o Ribéry, mas o Ronaldo ele chegou a até fazer a propaganda da Nike com essa e com a azul, né? Nós não estamos com a azul aqui agora, mas foi a azul que ele iniciou a Copa do Mundo, onde no jogo contra a Gana ele já estava com essa. Digo mais, né? Quando ele fez essa propaganda, uma delas que você citou aí, da Azul, ele recebe a chuteira numa maletinha, Exatamente. aí ele chuta e faz o gol. Chuta e faz o gol. Aí ele vira pra câmera e fala: Xará, bola é na rede, não é no travessão, não. Alguma coisa do tipo. Dando aquela Se cutucada. referindo ao Ronaldinho, que ficou famoso por aquele comercial com a chuteira de ouro, onde ele acertava as bolas no travessão e voltava Foi. pra ele. Aquele comercial a galera não tem dimensão, que ele foi um dos mais acessados da história do YouTube, né? A gente que é mais antigo assim, o YouTube, cara, a gente às vezes ia na Lan House ou na casa É, do amigo quando não tinha computador em casa e ficava assistindo essas propagandas. exatamente. Era realmente propagandas Esse incríveis. vídeo do Gaúcho aí, ele foi o primeiro vídeo a bater 1 milhão de visualizações no YouTube, né? É, tem Então, vários e recordes. por isso que eu falo, cara, a Nike Deixa eu ver essa branca aqui. foi, foi pioneira em várias coisas, até mesmo nessa questão dos vídeos e tudo mais. Cara, na propaganda que o Cristiano Ronaldo tá usando essa, o Eric Cantona fica mostrando vídeos do Ibrahimovic pra ele e dele pro Ibrahimovic. Aí eles vão fazendo as coisas diferentes, os dribles e até, né,
melhorando as jogadas. E o Ibra tá com um modelo azul desse aqui, Ah, né? o Ibra também foi o... Só que sabe quem fez a publicidade dessa chuteira, nessa cor específica, e não foi ao ar? Não, Lionel Messi. Tem foto do Messi usando essa usando. chuteira, E porque na usando essa época... aqui também, ó. É, no Tá? profissional ele usa essa? Chegou a usar É. no Barça. O primeiro gol que ele faz, que o Ronaldinho dá assistência, É ele uma encobre, Tiempo ou uma é, Total 90, mas eu acho que é uma Tiempo eu acho que é uma preta. Tiempo também, é. E aí, o Messi, pô, acho que ele jogou uma temporada, deve ter jogado uma temporada de Nike. No máximo... Ele veio da base do uma e Barcelona meia usando. usando Nike, Não, isso é fato. mas eu falo assim, cara, a galera tá... Óbvio, porque hoje ele é o principal... Nome Hoje da- não, há muito tempo. O principal nome da Adidas, né? Tendo inúmeras chuteiras especiais feitas para ele, mas ele começou com a Nike e ele participou dessa propaganda aqui. Eu lembro de ter visto o folderzinho Só de que uma na foto, Copa, só que ele já não foi... na Com Copa, certeza eles pagaram a multa rescisória e começou a ser patrocinado pela Adidas antes da propaganda ir ao ar. e aí o que a Adidas fez? A Adidas lançou a F50 Tanit para a Copa de 2006 com uma chuteira com a cor de cada seleção. E o Messi já usou essa chuteira especial, que só ele usou. No Brasil foi o Zé Roberto, que usou a amarela com verde. Super Então, Zé. com certeza eu acho que a Adidas chegou, fez uma oferta ou pagou multa, enfim. E falou, meu, vem com a gente aqui que você vai ser o cara. Potencial, né? E tá até hoje, né? Já visualizaram um potencial É, nele. e tá até hoje. Essa daí, amarela, vale ressaltar, galera, que o Ronaldo fez o 15º gol com um modelo semelhante a esse, né? Foi. Contra a Gana, onde ele foi por alguns anos o maior artilheiro da história das Copas, Foi. né? Hoje, ele é na modalidade masculina, continua sendo o brasileiro com mais gols em Copas, mas de todos é o Miroslav Klose, né? Que fez E um tem dos uma... gols lá do 7-1 pela Alemanha, só que, independente de gênero, se a gente for considerar, a Marta é a maior Marta, artilheira sim. com 17, né? Sim. Então a gente ainda tá no top. Essa chuteira aqui pra mim, né, eu claro que fico balançado aqui entre a dourada, né, e a amarelinha. Mas pra mim essa aqui fica pelo fator 15º gol, onde ele se tornou o maior artilheiro em Copas. Então, claro, aquelas duas são lindas, mas essa aqui balança e a Copa foi em junho, eu faço aniversário em agosto. E aí eu cheguei no meu pai e falei, meu, acabou a Copa e tal, né? E veio pro Brasil essa chuteira. Só que na minha época eu jogava futsal, society, e aí eu cheguei no meu pai, fui no Shopping Eldorado lá em São Paulo, e aí descarregou um caminhão na loja. Era uma loja que chamava Dene Sports. Você falou até de uma outra aí, mas era a Dene a que eu comprei. Tem até hoje essa loja lá no Shopping Continental. E aí eu cheguei cedinho com meu pai, eles estavam descarregando, não tinha nem preço. Cara, fiquei umas 3 horas no shopping. Ficamos lá, almoçamos, meu pai e minha mãe. E era o meu presente de aniversário. Então eu não esqueço, cara. Além de ter toda essa história aí, foi o meu presente de aniversário. Eu olhava assim, eu dormia, né? Você dormia com a chuteira. Qual criança aí da geração 90 não ganhava uma chuteira e nunca dormiu com a chuteira? Né, Guilherme? Já? Exato, já. Então. Porque eu não tive essa sorte de ter essas Mercurials, né? Mas das que eu ganhei aí na minha época, eu dormi com várias. E aí vem 2006, né? Onde acabamos de apresentar as chuteiras. E logo em seguida o Ronaldo vai pro Milan. E a Nike continuou nessa pegada aqui da Mercurial 3 e fez essa e uma outra que era um bronze, um champanhe, um bronze com laranja. Ambas o Ronaldo usou no Milan, né? É uma cor muito bonita, cara. Eu lembro de uma prata com vermelho atrás Também, que ele usou também. também. Tem uma variação de cor muito grande. E muito rápida. Esse modelo. E muito rápida. Então, claro, Ronaldo, velho. Antes da Nike lançar, já pergunta pra ele se vai aprovar ou não, ou já manda. E era o primeiro cara que a gente via usando dentre os profissionais, né? Hoje não. Hoje a Nike ou qualquer outra empresa vai lançar uma chuteira, ela já manda de lote, assim, pra todos os jogadores do clube. Enfim, na época não era assim. E pode ver aqui que dá até pra marcar aqui, ó. Tem o R9. Essa também. Então, por mais que não fosse assim a principal cor, que o Ronaldo não fosse aquele cara que fizesse o comercial, chegava R9 pra todo mundo. Na verdade, acho que nessa altura do campeonato, cara, o nome do Ronaldo tava tão cravado
em Nike, em Mercurial, que já era secundário ele aparecer, porque a galera já sabia. A que eu lembro que ele não usou foi a vermelha. Porque o Cristiano coloração. usou, a vermelha com tá. branco. Porque o Cristiano usou em Portugal e o Ribéry usou na França. Na época tinha um outro francês que era o Louis Sarrat, Uhum. jogou no Manchester, ele também usou a vermelha, que eu me lembre. Então o que eu posso afirmar aí, a única que o Ronaldo não usou dessas foi a vermelha com branca e a preta com dourada. A preta com dourada eu lembro que o lateral direito de Portugal, Miguel, usava. Preta com dourado eu lembro de Eu tenho a alguns de atletas futsal, não sei se você usando. chegou a ver lá. Eu lembro de alguns atletas. Eu sei qual modelo é. É linda, super linda. Então, mas essas duas cores aí, a prata com vermelha ele usou no Milan. É porque também saía muitas cores que não chegava no Brasil, né? O Exatamente. acesso era limitado. Hoje a gente compra um item desse nostálgico, a gente compra de um cara de fora. Então ele pegou essa chuteira em 2005 no país dele, guardou, Exatamente. conservou, enfim. Mas aí fica pra história, E o né? detalhezinho que essas profissionais aqui, ó, se você olhar dentro, ó, põe aqui a mão. Tem uma Mostra almofadada, aí, né? E só para dar um adendo pra galera aí também, infelizmente esse modelo da Mercurial, assim como alguns outros, ele, nessa beirada aqui, ele acaba descascando por conta da temperatura que é o nosso país. Não é nem por Não é nem por mau uso não. ou por conservar de maneira inadequada, né? Sempre descasca aí esse E eu lembro que foi uma esse das pedaço. chuteiras que saiu na mídia, assim, que, meu, se você pegar, ela não pesa 100 gramas. Aqui, Não ó. é. 100, tem 120 gramas isso aqui. Quando o Ronaldo apresenta essa daqui, tem uma foto que eu tenho, tem uma parede cheia de chuteira dessa daqui. E ele no meio com uma na mão. Uma parede inteira. Linda. Você imagina? Meu Deus. Tá maluco. Bom, agora aí, Finalizamos 2007. finalizamos 2007. Acho que finalizamos as chuteiras, né? É, aqui foi. Aí Foi? quando ele foi treinar no Flamengo, ele usou uma Superfly, se não me engano, com aquela capinha fechada, né? Que já muda totalmente. Porque se você prestar atenção, da Mercurial 2, né? Que aqui a gente tá em 2003, 2004. Até a Mercurial 3, que termina em 2007. Tem uma diferença? Tem, mas ainda, né? É mínima. Agora, quando ele chega no Flamengo em 2008 e treina, já muda. Porque é uma capinha que vai por cima do cadarço, né? Eu lembro dessa. Não na cor verde, propriamente dito, sabendo que ele usou a verde, mas eu lembro dela na cor laranja, Ele que usou. o Cristiano Sim, a laranja, o Adriano utilizava. Imperador. Adriano. Mas eu lembro que no Flamengo também ele treinou com a remasterização de 10 anos da Mercurial. Que é semelhante àquela ali, ó. Semelhante a essa daqui. É. Eu até tenho esse modelo, posso trazer aqui em outra hora, mas ele utilizou e Foi o depois... remake que a Nike fez. até na propaganda mostra quantos gols ele fez com a Mercurial, eles mandam um livro, até tem um livro lá, mas eles... acho que foi a última vez que ele usou Mercurial, porque depois Foi. no Corinthians ele só usou Champion. Não, Mercúrio, ele usou a verde, né? Não, seguindo mas o nome, a linha sim, da chuteira. Seguindo a linha, mas depois lança esse modelo aqui remasterizado de 10 anos, muitos jogadores utilizam, Foi. entendeu? Ela mesmo na cor preta e branca. Vários utilizam ela Aí no novamente. Corinthians em 2009, Champion. Desde a estreia, né? Se não me engano, Foi. a estreia dele é com uma branca e vermelha. E ele usou várias cores, cara. É uma branca e vermelha que ele Branca e estreia, né? vermelha, ele já usou branca com Primeiro, branca. mas o primeiro gol foi com a branca e Branca e vermelha de ver- cabeça, né? Preta com preta, Ele preta estreia com contra o branca. Itumbiara. de Lá na branca sua e casa, vermelha. lá na sua casa na foto, ele tá com uma preta com amarelo, verde limão. É um verde limão. Acho que é no jogo. Tem que ver certinho. Ele tá com se uniforme é contra o Botafogo é, no Rio, alguma ele tá com coisa assim. uniforme preto. Mas ele usou várias variações, usou inúmeras, né? E a gente sabe que até algumas das cores parecia que era especial, porque só ele jogava, mesmo os A atletas que despedida jogavam. dele, cara, a despedida É. dele foi a preta com laranja. Preta com Nike branco e laranja. E ele treina com uma toda vinho. Sim. Que ele até brinca com. Com o Ronald. Não, ele brinca com os caras do Santos. Tá no Ah, vestiário, tá não, mas é ele, que eu o lembro Elias, que no André treino Santos. o Ronald foi. Ele... Foi. O né? Ronald e o Alex foram no É. treino. E é isso. Mas tem várias fotos dele treinando com essa roxa aí. E agora, cara, assim, pra dar uma mudada, continuar falando de coleção, porém não de chuteira, a gente vai falar de camisa. Bora. Bora? Toca aí na, Cara, vamos na eu ordem acho que cronológica. vamos na ordem então. cronológica, né? Melhor, né? Então vou começar aqui pela do Cabuloso, Aí é você e você, viu? Cruzeirão. Que aí você domina o assunto. Cara, essa camisa aqui, gente,
foi utilizada pelo Ronaldo. Vou tentar até aqui mostrar que tem umas manchas de terra aqui, ó. Não sei se a câmera vai Tá pegar. pegando. Tá pegando? E é uma das primeiras assinaturas dele, ó. Se você ver... Onde ele assinava realmente como Ronaldo, viu, É. galera? Porque hoje tá diferente. É que hoje a assinatura, né? Ele já aproveita umas letras na outra, né? É. E essa assinatura, cara, esses dias teve um colecionador que pegou uma camisa autografada pelo time campeão mineiro, que o Ronaldo fazia parte, tem essa assinatura no número, exatamente igual. Mas a Eu camisa acho é que eu número vi. 11. Eu sei Tá de quem que bem é essa ali. camisa. É. Eu E, vi. cara, e essa camisa, o próprio torcedor do Cruzeiro sabe, eu trouxe essa, poderia ter trazido a azul. Eu tenho 2 modelos dessa daqui. Cara, pra mim é uma das mais raras e bonitas. Linda. É magnífico. O estado dela também é incrível de conservação. Não, essa manchinha é do tempo, né? Igual a gente Sim, tava não. conversando. Isso Não, aí não é do não... tempo, não. Não é essa daqui não é só do tempo, é do jogo. Porque tem vários marca de espirrada de terra, tá vendo? Ah, Quando a bola bate, espirra, ó. uhum. Aqui, ó. Sim, São sim. várias. E agradecer, né, a quem me passou essa camisa, né? Nosso amigo Valdir. Um abraço, Se Valdir. não fosse ele, é outro cara também que tem que estar aqui uma hora, né? Mas como ele mora fora, os Estados Unidos Vai é logo chegar, ali, não, mas logo ele, ali, mas que ele vai isso? vir, né? Ele vai vir. Que isso? O convite já tá feito, inclusive. É só ele parar de trabalhar um pouco lá e vir curtir umas férias aqui. Mas, cara, essa do Cruzeiro é, pra mim, sensacional. Tem até poucas fotos do Ronaldo utilizando ela, pra você ter uma ideia. Tem foto dele jogando um torneio lá, Copa Domio, em Tóquio, que ele joga um E jogo vai. com uma branca de manga longa e ele joga um jogo com uma branca de manga curta. E... Pode até ser desse torneio, porque na época não tinha pet, essas coisas, né? mas eu não tenho como afirmar, né? Sim. A outra a outra eu sei que não foi utilizada, eu tenho o autógrafo dele, mas é o autógrafo recente, quando eu conheci ele eu peguei. Mas é uma camisa assim, cara, que eu não tenho intenção nenhuma de vender e é histórica. Acho que só sai daqui para um propósito maior, que é outros torcedores ou outros fãs ter acesso de uma forma segura, Com né? certeza. Se tiver, por exemplo, exposto em algum lugar do Cruzeiro ou do próprio Ronaldo. Porque aqui tá a história, cara. Com Aqui certeza. é demais, cara. E eu vejo assim, por mais que a camisa seja pesada um pouco, né? Não só pesada pelos títulos, pelo fato do tecido. Cruzeiro ser o maior de O Minas, material. né? Que isso é unanimidade, que fica bem claro. Mas o material, né, cara? Essa marca d'água que a Finta fazia para as camisas é algo surreal, né, cara? É muita, É muito. é muita beleza, né? É muita beleza pra época, muita. Você olha assim, cara, você fica vislumbrado. Cara, do Cruzeiro Linda. Vai foi pro... pro Paris. A galera vai achar que é Paris Saint-Germain, mas não é não. PSV, cara. O maior time da Holanda. E essa daqui eu vou te falar, cara. É uma das camisas que eu mais gosto. Da minha Ah, ela é coleção. linda. Que todo mundo, quando você Das fala 70 PSV... que eu tenho, cara. Quando você fala PSV, o povo associa o quê? A branca e vermelha, né? Eu acompanho. Essa camisa, ela Linda tem... demais. Ela foi a primeira que a Nike fez pra equipe. E a Nike patrocinou esse clube, cara, por 18 anos. 18 anos. E quando o Ronaldo chega, ela é patrocinada pela Adidas. Ela vai lá. A Nike começa a patrocinar. O Ronaldo já jogava de Nike Sim. lá. Mas ele... É porque ele foi muito fenômeno na primeira temporada, né? Ele tem praticamente a quantidade de Pô, gols um e jogo jogos. lá ele fez 4 gols, cara. Não, teve 2 jogos que a gente sabe, né? Um contra o Bayern, não foi? Bayer Leverkusen, se não me engano, ele faz os 4 gols. E um outro que foi 7-1. Eu não lembro o nome do time. É um time, é uma sigla lá, eu também não vou lembrar agora. Mas, inclusive, essa camisa tá autografada aqui, ó. Quando eu conheci ele, ele ficou pelo menos 1 minuto vislumbrado nessa camisa aqui. Acho que na Ele cabeça deve dele ter veio... lembrado. Lembrou, né? E a imagem que eu tenho dessa camisa é um jogo PSV versus Werder Bremen. O campo tá congelado. Ele tá jogando como se fosse uma society no campo. Nossa. E quem tá marcando ele é o Júnior Baiano. Nossa. Vale lembrar, gente, que o Júnior Baiano me bloqueou do Instagram, das redes sociais aí. Eu não tenho nada contra o Júnior Baiano, que fique bem claro, porque vai que ele quer dividir uma jogada comigo, aí eu vou sair Não em dá. desacerto.
Mas é que acontece que uma vez eu fiz uma publicação, o Ronaldo foi no resenha, só pra explicar. E o Ronaldo falou que ele tinha medo de jogar contra o Moser, que era um zagueiro que todo mundo conhece aí da seleção, do Flamengo, Sim. se não me engano, Benfica também. Mas quem ele mais apanhou na carreira foi do Júnior Baiano. Apenas uma informação. Eu só repassei o que ele falou, que fique bem claro. E eu nem sabia que ele tinha me bloqueado. Eu achei que ele só não tinha mais Instagram. Até que, durante a pandemia, eu comecei a fazer conteúdo da Copa de 98. E a galera falava assim, por que você não marca o Júnior Baiano? Só faltava ele marcado na publicação. Aí que eu fui descobrir que eu tava bloqueado. E você pensando que ele não tinha. Não, pensando que ele não tinha, né? Mas aí... aí fazer segue. o quê? Aí o Vegeta, que é do canal Zico, postou um vídeo, muitos anos depois, que eu vi. E eu falei, cara, acho que o Ronaldo tem razão mesmo, né? Porque o Vegeta é um dos maiores flamenguistas que tá aí na internet. Pra ele postar um vídeo do Ronaldo, que era um rival, apanhando, Sim. é porque o Júnior Baiano bateu Batia muito. muito. Não, aí mostrou no decorrer da partida lá, tem lance que o Ronaldo até desiste, cara. De tanto que ele apanha. Ele apanha com bola, sem bola. Aí vem desse lado desleal aí que, infelizmente, porque o Júnior Baiano é um excelente, grande zagueiro, é um zagueiro ícone aí da década de 90, ao lado do Odivan Nossa, e outros zagueiros Mauro raízes, Galvão. né? Não, mas tem mais, cara. Tem vários outros aí, que a gente, tipo Célio Silva, Gonçalves, cara que na época era, né? E infelizmente aí a carreira dele também é marcada por algumas atitudes antidesportivas aí, mas que na época infelizmente era comum, né? Mas fica aí Um abraço, Júnior Baiano. um abraço, né? Não é um pedido de desculpa porque eu não te fiz nada, mas se quiser desbloquear a gente, tem muito conteúdo legal que você aparece. Exatamente. E que vai enaltecer sua carreira também. Que foi uma interagir. grandiosa carreira. Que isso aí é unanimidade com também. certeza. Seleção brasileira, enfim. E, cara, eu sou apaixonado nessa camisa, velho. De verdade. É linda. De verdade. E vai achar uma dessa? Cara, eu só conheço uma pessoa além de mim que tem. Essa é... Na verdade, pessoalmente uma, mas na internet outra. Então são duas. A vermelha eu já vi com mais pessoas. Vou deixar aqui no meio. Agora, Vamos de Barça. de Holanda para Barcelona. Cara, Eu queria ter uma memória, assim, dessa época, cara. aqui. Sério. Aqui, É uma de pena. verdade. Não, de verdade. Eu falo assim, porque eu vi vários vídeos de vários jogos quando eu fiz todo o meu histórico de estudo sobre o Ronaldo. Então, praticamente, eu assisti todas as partidas que ele fez por esse time aqui, pelo Barcelona. Cara, só faltava fazer chover. De verdade. Era impressionante. Sim, com impressionante. Na época, porque se a gente for traçar um panorama, né? O Ronaldo disse que o cara que mais completou a carreira dele foi o Luc Niels, que era um belga que jogava com ele aqui no PSV. Uhum. Porém, dos caras que eu vi, o Luc Niels é sensacional. De fato, ele não era um cara egoísta, tocava muita bola para o Ronaldo fazer gol. Mas o Giovani 10, Na dobradinha aí. cara, nessa época ele sai do Santos pro Barcelona. E ele jogava muito. Era um absurdo. Era assim... ofuscava os dois. O Giovani era um 10 clássico, né? Não, ele é um E o ataque? Quem que era o parceiro? Cara, quando o Ronaldo jogava, ele era referência, às vezes era ele e o Giovani. Que eu me lembro aqui de cabeça, porque no meio também tinha o Figo, tinha outros caras. E não... Quando o Rivaldo chega, ele já tá na Inter, né? Quando o Rivaldo chega, ele já não tá mais. Mas essa camisa aqui, cara, marcou uma geração, até porque Muito linda. o Ronaldo foi artilheiro, né? Da La Liga. E ele, apesar de não ter conquistado pelo Barcelona, né? Marcou porque realmente lá os gols de arrancada... Na verdade, assim, ele chega ali meio que muda a jogabilidade do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol não estava acostumado a um cara que pegasse a bola do meio de campo... Coisa dinâmica. Corria mais do que os atletas sem a bola. Então era tipo assim... Era muito tático. Cara, é até difícil de falar para quem não assiste, para uma criança você explicar, porque parece que ele tá 99 no videogame e os outros estão 10.
Entendeu? Porque ele corre É muito, verdade, cara. é verdade. A velocidade dele com a bola é semelhante à de um atleta de tiro mesmo, de corrida. E os jogadores, parece que não. Mas se você for assistir os jogos, eles tentam parar da forma que dá. Puxa, dá porrada, faz de tudo, mas não consegue. É surreal. É assim, quem não assistiu os gols dele pelo Barcelona tem que ver. É uma matéria assim, se você ama futebol, Obrigatoriamente tem que obrigado, assistir. não tem como. E essa camisa é maravilhosa, né, cara? Linda demais, cara. Vale lembrar que a capa agora é a nova patrocinadora do Real Valladolid, né? Ah, sim. É a nova patrocinadora. Se Deus quiser, ela vai fazer camisas, com que as camisas cheguem até o Brasil para ser comercializada, né? A capa ficou durante a passagem dele lá, né? Não mudou pra Nike. A Nike, porque eu lembro que nessa época do Rivaldo, já era Nike. Então, Será que também pode ter acontecido o que aconteceu com a Umbro na seleção e na Inter? a história é assim, né? Dos bastidores, pelo menos do que eu li sobre. O intuito da Nike nessa época já era vincular a imagem do Ronaldo à Nike no clube também. Então eles começam a patrocinar o Barcelona porque existia 99,5% de chance do Ronaldo continuar no Barcelona. Né? Ele tinha um contrato vigente, só que eles não chegaram a um acordo do que foi pré-estipulado para continuidade assim desses aumentos, até por conta da performance dele. Então a saída foi no primeiro durante a ano. vigência do contrato. Logo quando a Nike começa, né, a patrocinar, o Ronaldo tinha acabado de sair e ir para a Inter. A Inter paga a multa rescisória, o Barcelona contesta uma diferença de valores na FIFA. A Inter vai lá e paga a diferença de valores sem reclamar. Na boa. Só que o Barcelona já está sendo patrocinado pela Nike. Até porque quando a Nike entra, é no ano do centenário do Barcelona. Então ficou todo mundo de Nike. Barcelona, Inter de Milão, Brasil. A Inter ficou um pouco depois, mas ficou de Nike também. Tá. No entanto que tem um jogo amistoso, seleção brasileira versus Barcelona. Nesse jogo, inclusive, vale lembrar que o gol que o Ronaldo fez nesse amistoso não é contabilizado dentre os gols que ele fez pela seleção. É um daqueles que você... É um dos que eu levantei. Tá. Então, só para deixar uma tem brecha aqui. O Guilherme, assim, às vezes ele não se segura. Nós estamos perto do povo, ele faz questão de falar, ó... Quando alguém fala assim, ó, esse aqui sabe tudo, né? O próprio Ronaldo fala assim que ele é a única pessoa que se contar uma mentira da vida do Ronaldo, o próprio Ronaldo acredita. Mas é a única, né? E aí o Guilherme chega pra falar desses gols, e esse é um dos gols que não é contabilizado, né? São quantos no total? Cara, no Cruzeiro acho que são uns 10. Olha isso, cara. E pela seleção é esse. Pelo menos que eu sei, Sim. que eu lembro de cabeça agora dessa recontagem que eu fiz. E nesse jogo é um gol do Ronaldo, um gol do Romário, e o Brasil toma 2 gols com 2 falhas do Rogério Ceni. O Rogério, o goleiro, tava jogando com aquela camisa do Tafarel laranjada, muito bonita por sinal, mas Que ele ano não isso? tava, se eu não me engano, 98 para 99. Se foi 98, foi antes da Copa ou Sim. um pouquinho depois, porque até onde eu me lembro, pro Romário tá jogando com o Ronaldo, né? E o Romário, se não me engano, era o capitão do Brasil nesse jogo. É um jogo que ficou marcado. Tem disponível aí no YouTube na íntegra, é uma qualidade assim incrível. Os gols do Brasil são de jogadas muito bem trabalhadas. Enfim, aquela seleção era fantástica, né? E aí, cara, Barcelona para Inter de Milão. Eu poderia muito bem ter trazido uma camisa da Inter, da Umbro, que é a primeira temporada, mas, cara, essa é uma das minhas camisas prediletas. Por quê? Dentro da minha coleção, que eu tenho de todos os clubes, se eu não tiver enganado, a Inter, se não for o clube que eu tenho mais camisa, é o segundo, só perde pro Corinthians. Se contar as repetidas que eu tenho do Ronaldo. Mas essa camisa é maravilhosa, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Essa é fantástica. Essa aí não é brincadeira, não. Ela é a modelo 2 da primeira temporada da Nike. Tá até com o petzinho aí. Petzinho da Liga Cautio. E o detalhe, cara, é que teve 2 versões nessa borda do número aqui. Tem nessa cor prata e também tem na cor branca, se eu não estiver enganado.
Eu tenho as duas Não, cores lá. tanto das chuteiras Variação quanto de as jogo, camisas, cara, da época, dá um baile nas de hoje. Cara, Mas dá um baile. é sensacional, né? Dá um baile. No entanto que, até pouco tempo, a Pirelli patrocinava Foi? Foi? a Inter e Acho que na também... nova gestão lá do presidente chinês, japonês, da Inter de Milão, Acho que no primeiro ano ficou, né? acho que é. Depois que saiu. Cara, essa camisa aqui é sensacional. É muito linda. É uma das minhas prediletas. Lembrando que, com exceção da do Cruzeiro, nenhuma dessas camisas foram usadas pelo Ronaldo, viu, gente? As que foram utilizadas Até aí... porque na época também era mais difícil de diferenciar, É. né? Hoje em dia, assim, quando alguém pergunta, essa camisa é de jogo, né? O foco da minha coleção é de jogo. Hoje em dia você consegue diferenciar, é bem mais fácil. Só que pra você pegar uma camisa dessa da época, com a garantia que é de jogo, cara, você pegando direto com o jogador, com algum parente, ou pegando uma foto do jogo e vendo alguma marca que tenha na camisa. Então vou até deixar um recadinho pra todo mundo que tá acompanhando, porque muita gente fala, Gustavo, como que eu tenho certeza? Cara, não existe camisa perfeita, existe a fonte perfeita, né? A pessoa que vai passar a camisa pra você, vai te vender, enfim. Então nessa época é muito difícil, que nem o Gui mostrou agora. Na manga tinha o petzinho do campeonato italiano, mas não é uma camisa de mas jogo. não é uma camisa de jogo. Porém, se alguém chega e fala que é, a pessoa acaba acreditando, né? É. Então a fonte é o que determina hoje a veracidade das informações da camisa. Pra quem é leigo, né, assim, até dando continuidade nisso aí que você falou, para também não bater na tecla aqui que você é contra a pirataria, você é a favor de, né? O que eu não gosto é o seguinte, particularmente falando, cada um tem o seu orçamento para fazer as suas vontades. Então não é esse ensejo da discussão. O que é o ensejo é você comprar achando que o produto é original ou de jogo e o produto ou não ser original ou não ser de jogo. É a A informação minha errada crítica que ou tá a omissão, nisso. né? É, porque às vezes o cara faz de fato na maldade, Já né? aconteceu comigo. Por já. exemplo, essas camisas do Cruzeiro. Não tem diferença nenhuma das vendidas em loja das que iam pro campo. Pelo histórico que eu fiz conversando com outros torcedores, o único critério é que as numerações vendidas eram limitadas. Por exemplo, 7, 9, acho que era 7, 9, 10 e 11 isso. comercializadas. As outras numerações não. Então, se você pegar uma camisa lá de número 16, A pode ter chance certeza que ela foi de jogo. Com certeza. E outro detalhe, as camisas que iam para jogo geralmente eram todas no tamanho G. Não tinha essa diferenciação que hoje o atleta escolhe o tamanho dele. Era um tamanho padrão, né? Isso falando especificamente Sim, das sim. camisas da Finta. Mas as camisas têm as suas peculiaridades na época. Por exemplo, a do Barcelona, pelo número dá para identificar se era de jogo ou não. Só que assim, envolve muito estudo e você ter O que acontece uma hoje... base fidedigna de informação. Exatamente. Alguém que tem a camisa de jogo, que disponibiliza as informações e você consegue enxergar as diferenças. Até porque hoje a gente sabe que existe 5 níveis de camisa. As que vão para os clubes não são comercializadas. A que mais parece com as camisas utilizadas pelos jogadores estão em torno de R$600. É um absurdo. E aí vai caindo de 600 para 400, de 400 para 300 e tem aquela modelo supporter que é A versão de entrada, versão né? de entrada, ou talvez a mais barata que parece com o jogo, que você encontra aí por 179, 189. Mas assim, são valores realmente fora da realidade do povo. Esse né? tanto de versão aí que você acabou de falar, que existe hoje, cara, é bom, mas atrapalha. Por quê? O cara, ele compra uma modelo jogador, a pessoa que não entende, a hora que ela vai comprar, ela acha que é do jogador, né? Então é aquela questão. A mentira e a omissão, né, da informação, ela anda lado a lado. Ela vai gerando. né? Eu omiti, eu não falei, mas você tá errado, meu amigo. Se você vai vender pra uma pessoa que é leiga, o mínimo que você tem que fazer é perceber que a pessoa é leiga e dar esse suporte pra ela, né? Coisa que não acontece hoje em dia. Mas pegando algumas camisas da época, hoje em dia o pessoal personaliza muito, né? Essa questão da personalização. Sim, sim. Mas eu falo assim, que tem, quando a gente cita personalização como diferencial para identificar a camisa, por exemplo, a do Barcelona, de uma camisa de jogo ou não, no caso não tem como fazer igual, porque você olha pelo verso da camisa, entendeu? Entendi. Essa é em específico, tá? Entendi. Então o cara pode ter a fonte igual, o tamanho igual, personalizar na mesma posição, que se pelo lado de dentro não der para ver um número Entendi. conforme é de jogo, não vai acontecer. Eu tava conversando com um colecionador, um gaúcho esses dias,
Ele tava com uma camisa do Grêmio, né? E ele me mostrou, eu falei, meu, como que nessa época, 98, 99, eu vou saber se essa camisa é de jogo ou não? Aí ele me falou, ele falou, ó, primeiro, que era assim, é, eram 11 no campo e 7 no banco de reserva. Então, a Umbro, a Penalty, a Topper, que na época, né, fazia a finta, fazia as camisas de 1 a 18. Beleza. Quando era algum campeonato internacional, que na época tinha a Sul-Americana, não era Sul-Americana, Mercosul? Copa Mercosul, Libertadores, aí você podia inscrever 25 jogadores, né? Então, aí já aumentava do 18 para o 25. Então, se você pegasse uma camisa 23, você já sabia que provavelmente era de jogo e não era de campeonato nacional, né? Então, ele me mostrou, e era uma da pênalti do Grêmio, ele virou a camisa e falou, ó, essa parte de dentro, atrás do número, é roxa. As roxas era de jogo. Então, é mais um detalhe. Então, se você que está começando, o que a gente pode deixar aí de dicas, procure alguém que já esteja mais tempo, né? Vai pegando aí o passo a passo, para não poder cair em golpe, essas coisas. É. É isso, cara. Até porque hoje, por exemplo, as camisas da Nike, que é da seleção brasileira, do Corinthians e outras equipes, elas têm um carimbo interno que Exatamente. diferenciam das camisas modelo jogadores comercializadas, Exatamente. né? Então, aí é só Um detalhe. um dos detalhes, É, né? Até porque hoje, infelizmente, eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, ao meu ver ruim, as imitações vêm ficando cada vez mais nossa. idênticas, e se não fosse as codificações internas, possivelmente já está chegando num nível que não dá mais para saber qual é qual, Cara, eu vou falar aqui, né? se esse vídeo chegar na Nike, na Adidas, em alguma empresa aí, o pessoal da Umbro às vezes também acompanha, cara, coloquem aí no planejamento de vocês, né, como pauta, algo que torne mais fácil também isso, né? Porque, pô, você cria, beleza. Nós que estamos por dentro, sabemos que tem o carimbo interno, tem a etiqueta, mas tenta ver alguma outra forma. Eu lembro que a Diadora com o Palmeiras em 2005, 2004, 2005, a Diadora tinha umas bolinhas aqui no ombro, e conforme o jogador ia suando, né, Temperatura, a temperatura ia mudando. Então, entendi. assim, Mudava a cor. pega essa tecnologia de hoje e vamos fazer coisa boa aí pra ajudar o povo, É, né? para conseguir identificar, Claro, seria mais com fácil, né? certeza. Mas beleza, mudando aí de clube, da Inter Meu pro Real. Deus. Essa daqui, acho que pouca gente Meu Deus. viu, porque na Abaixa um verdade pouquinho, desce um pouquinho aí. esse é o terceiro, né? Terceiro uniforme, não é nem o segundo. E eu me lembro de um jogo que o Ronaldo faz o gol, cara, Nossa. e ele vai, tipo, comemorar meio que quase dentro do gol, porque possivelmente ele driblou o goleiro, driblou todo mundo, empurrou a bola, ele já tá dentro Tá do no gol embalo. comemorando. Não sei se ele rela na rede em cima alguma coisa que ele faz, e vem o Cambiasso, que era o volante argentino que jogava nessa época no Real Madrid, e o Roberto Carlos para comemorar junto com ele, cara. Uma camisa assim, pela coloração, né? Não, e o tempo Pela dela, cara. qualidade, o Olha como que tempo. tá. Ela tá perfeita, cara. Ela veio antes ou depois daquela toda azul? Ela veio Aquela antes. que eu falei da chuteira Ela aqui. veio antes. Ela é antes. Uma temporada antes. Aquela lá? Ou essa? Essa Porque daqui é eu uma lembro. temporada Ah, é antes. uma antes. É uma Porque antes. eu lembro que a fonte aí era. Não, as fontes acabavam ficando parecidas de um ano pro outro. Essa aqui é É, a primeira temporada que o Ronaldo usou a 9. foi. Apesar que tem alguns jogos, inclusive com esse modelo, o Real Madrid vai fazer uma pré-temporada no Japão. E o jogo, eu não sei se é contra o Tóquio Verde, algum desses clubes aí. E o Ronaldo joga com uma dessa, número 11, sem nome. Lá. E exatamente esse Aquele modelo. primeiro gol que ele faz é com a 11. Só que é um outro modelo de camisa, né? É, É o modelo do centenário, que a fonte também muda. o modelo do centenário do Linda, Real super Madrid. linda. Inclusive foi... E pouca gente sabe dessa aí, viu? Ó, Essa daqui pessoal que tá acompanhando aí, Cara, essa daqui deixa no comentário aí se você lembrava ou não lembrava, porque eu fui lembrar por causa do Guilherme. Acabou, a enciclopédia tá aqui do meu lado, mas Temos outras enciclopédias aí que contribuíram aí pra É. gente no decorrer desses 10 anos aí, retratando a história do Ronaldo. Mas, assim, cara, depois da saída dele do Real Madrid, né, que foi, vamos se dizer foi assim... conturbada. Na verdade, eu acho que ele foi meio sacaneado pelo Capello, né? E o Capello é um cara que não ganhou nada na carreira, né? Só tinha E nome. então ele pegou muito no pé do Ronaldo. E quando ele sai e chega no Milan, se você vê
a estreia do Alexandre Pato, a atuação do Ronaldo, tanto de oportunidade que ele tenta, que na verdade ele coloca o Pato na cara do gol e o Pato não faz, até chegar a hora dele fazer. Uhum. Acho que o Ronaldo faz 2 gols Porque nesse ele jogo. chegou em 2007, o Pato também. Eu lembro que o Pato jogou pelo Internacional em 2006. Aí ele faz aquele gol contra o Palmeiras, no antigo Palestra. E depois no ano seguinte já vai embora, não vai? Sim, mas o Ronaldo tava lá um pouquinho antes. Ah, tá. Porque o Ronaldo pega uma transição, ele vai pro Milan e ele só não joga Champions porque ele já tinha jogado um jogo pelo Real. E o 9 era o Inzaghi. O 9 era o Inzaghi, mas isso, assim, se tratando de Milan, Sim, especificamente sim. Inzaghi, eu acho que o Inzaghi tinha moral, até porque Sim. são muitos gols pelo Milan. Mas também pra gente que gosta de camisa e numeração, que a gente fica procurando números que o Ronaldo utilizou na carreira, o 99, cara, essa é a segunda temporada, né? Sim. Mas A esse primeira é um número mais 99 quadradinho. mais quadradinho e dourado. Eu É. escolhi esse específico, cara, mas poderia ser qualquer uma das outras que eu tenho 5 do Linda. Milan lá. Mas eu peguei essa daqui que tava autografada, na verdade. Linda. Mas, cara, essa camisa é surreal se você lembra dessa equipe aqui, que, tipo, não é aquela equipe nostálgica totalmente Que do ganhou videogame a que ganhou a Champions, mas tinha Seedorf, Kaká, Serginho, Pato, Dida, Maldini, Maldini, enfim, uma Caramba, infinidade de jogadores, velho. Nesta e Gattuso. Gattuso, e ele vai jogar no Milan, né? Principal rival da Inter de Milão, um dos times que ele é ídolo até hoje. Porém, a gente tem que Aí é que levar tá, em né? consideração que foi o único clube, um dos, né? Porque ele quase fechou com o Chelsea, que abriu as portas Nessa para ele, época né? que ele quase Nessa fechou com o época, Chelsea? quase fechou com o Chelsea. Foi um dos Ia clubes ser que ele e o Drogba no ataque, provavelmente, né? possivelmente alguém com ele, né? Se não fosse não, o com Drogba, certeza, alguém ia ficar no banco. Eu não sei quem, mas Mas alguém ia assim, pro banco. você acabou de falar, pô, Milan, Inter, Barça e Real. O cara jogou nos dois, né? Os dois maiores rivais dessas duas ligas e é ídolo. E, meu, tudo bem, no Milan foi uma fase aí que não dá pra comparar, acho que com Real Madrid, Barcelona, Inter, né? Que foi uma fase que ele teve. Ele sempre teve no auge. Mas esses 3 clubes eu acho que foi mais do que o Milan. Porém, o fato de você jogar nos 4 aí, não tem nem o que dizer, cara. Eu acho que se não fosse a lesão dele no Milan, ele poderia ter contribuído ainda mais, porque mesmo que ele não jogasse um jogo inteiro, se você ver as partidas que ele fez, são de alto nível. De toque de bola, de noção, de espaço. Até a arrancada dele de 15, 20 aquela metros do pedalada gol. que ele dá com a pedalada com a direita, joga pra É esquerda uma chuteira igual essa daqui, se eu não me engano, Só que ele faz é o a gol. bronze. Eu acho que é a bronze com laranja. Com laranja, Mas assim, naquele espaço do campo, cara, não tinha pra ninguém, velho. Se você tivesse alguém pra correr ali, pra tocar a bola pra ele, que nem era o caso do Kaká, a lateral era o Cafu, Sim. galera que se dedicava. E ele era um 9, que assim, né? Ele é referência pra muita gente. Só que esses lances aí que você pega do Real Madrid, ele vindo buscar, pedala, faz o gol. No Corinthians, ele vinha buscar, né? Ele tinha um esqueminha que ele falava pro Douglas, ó, se eu der a opção, você dá nas costas. Se eu for, você dá no pé aqui, né? Então, por mais que ele sempre foi esse 9, ele nunca ficou na zona de conforto ali dentro do campo, esperando a bola chegar. Né? Muita gente fala, atacante, tá bom. Mas ele vinha buscar, ele dava opção, ele carregava. Mas eu acho que foge das características, porque se você pegar ele atuando, tudo bem, no Cruzeiro talvez ele fosse mais referência. Aí a galera fala, o Ronaldo é ruim de gol de cabeça, não sei o quê. São outras características, mas se você pegar a quantidade de gols de cabeça que o Ronaldo tem pelo Cruzeiro, são muitos gols. Se você pegar a quantidade de gols de cabeça que ele tem pelo PSV, são muitos gols. Se você fazer uma média, ele tem 35 gols pelo Corinthians. Ele fez, se não me engano, foram 6 ou 7 de cabeça. Então, se você pegar, é muito gol. Ele era dinâmico assim, a ponto de fazer gol de fora da área. Foi isso que eu quis dizer. Ele não é um cara... Exato. Que ficava paradão, não. Se o jogo não tá chegando nele, ele fazia uma forma de chegar até o jogo. Inclusive, você falou de Corinthians. Quando o Douglas sai, a gente nota uma dificuldade que ele tem ali da bola chegar, ele começa a mudar o posicionamento dele. Você vê que ele começa a jogar mais fora da área. Né? Nesse segundo semestre de 2009. Sim. Entendeu? Então, enfim. E agora, para finalizar as minhas camisas, para depois a gente mostrar as suas, eu trouxe ela daqui do Brasil. Eu escolhi ela, poderia ter trazido da Copa de 2002 ou outro modelo 2005, mais recente, mas eu escolhi ela por ser o primeiro modelo da Nike.
Olha E só. por esse fato de ser o primeiro modelo da Nike, Que é um pouco antes da Copa de 98, é, né? acho que E é a maioria das 97. pessoas acha que o primeiro modelo... Abaixa um pouquinho. Aí. A maioria das pessoas pensam que é o modelo exato da Copa. Não foi. O Cara, 9 da Copa é o 9 mais não, é redondinho. diferente. Eu sou apaixonado por essa fonte, cara. É Gosto muito muito. linda. É muito linda E e é uma muito camisa, difícil de achar essa aí, viu, cara? é uma camisa Essa muito aí é muito pesada difícil, de é. peso. Ela, na época, não se preocupava tanto com isso, né? Mas é uma camisa que tá intacta também. Quem tem uma desse modelo aqui de jogo, Dani Neves. Ganhada do próprio Ronaldo. Ai, ai, Manga ai. longa, que ela Dani, guarda as 7 chaves. testamento aí pra nós, ô Dani, Não, pelo amor de Deus. não. A Dani, só ela tem essa daí, cara. Porque de manga longa que eu vi, historicamente, desse modelo, 9, acho que foram 2, e uma é a dela. Então a gente conclui aqui. Vai ficar faltando só o Corinthians, que eu não trouxe camisa. Vamos falar do Corinthians, vamos seguir aqui, né? Vamos seguir a ordem, então? Vamos pro Corinthians. Vamos pro Corinthians, então. Cara, é o que eu falo, né? Camisa especial para pessoas especiais, né? É a camisa do Centenário, usada por ele. Ele presenteou uma pessoa próxima depois do jogo, tá? E eu consegui pegar essa camisa. Essa camisa é linda, cara. Ela foi Corinthians e Palmeiras, tá? É o Derby 335. Pra quem não sabe, Corinthians e Palmeiras aqui na Manga, toda vez que tem um jogo, agora eu já não sei se tem mais, mas nessa época aí tinha. Marcava, né? Marcava aqui o número do derby, que esse é o 335, e a data do jogo, que foi 24 de outubro de 2010. É a camisa do Centenário, é a camisa que ele usou, é um Corinthians e Palmeiras. Então, essa aqui é uma daquelas que vai ficar na coleção, né? Top demais. Devido ao tempo aqui, tem um Não, detalhezinho mas no alguns número. desgastes é inevitável. Às vezes a galera olha o desgaste e acha que foi com a gente que aconteceu, né? Mas na verdade não. Às vezes é o dono anterior da camisa que não cuidava direito da camisa. Que é uma pessoa ligada ao futebol, mas não é tão aficionada como nós, né? Por itens, né? E aí, essa aqui é uma das que eu tenho de jogo dele. Eu tenho 3 da branca, essa e essa outra aqui, que é a mais especial, e para sair da coleção eu faço das palavras do guia as minhas, né? Que é só se for para alguma pessoa ligada ao Ronaldo, ao futebol, a ele mesmo, enfim. Em 2003, Ronaldo e Zidane, eles fizeram um projeto, né? Que era o jogo da... Como que era? Não era jogo da fome, era jogo da... Eles faziam um jogo contra a fome, Contra né? a fome. Amigos de Ronaldo versus amigos de Zidane, e isso foi histórico por Jogo da muitos anos. solidariedade, alguma coisa assim. Era da... Da ONU? Eles eram embaixadores, mas era só jogo realmente com finalidade para fins do terceiro setor, Filantrópico, caridade, né? Sim. Então, tipo, todo o dinheiro arrecadado era destinado para organizações em combate à fome, durante todo esse período que eles fizeram, né? E até aí... teve jogo que eles jogaram junto, que aí não era amigos de Zidane versus Ronaldo, mas que dava continuidade nisso aí. E aí, pô, cara, acho que não tem outra palavra não ser abençoado, porque é uma camisa de 2003, né? Que depois do jogo o Ronaldo deu para um ex-atleta que jogava junto com ele. E há 2 anos praticamente eu pude conseguir essa camisa. E falei, pô, isso aqui é um privilégio, né? Eu não vou nem falar para poucos, porque dessas acho que só tem uma ou outra, que foi a do jogo. Deve ter uma umas outra. 2 feitas, né? Eu lembro que na publicidade desse jogo específico, tá ele e o Zidane, e eles viram uma camisa do Pelé número 10. Você tem essa imagem? Eu não. Tem na publicidade que eles faziam antes, tem ele, o Zidane sentado, e ele segura uma camisa 10 Pelé. E essa é manga comprida, né? Que é manga longa, que na época era comum até, mas nem tanto, né? O pessoal usava manga curta normal. Hoje em dia os atletas usam uma camisa térmica por baixo, né? Podia voltar a manga longa, né, isso cara? aqui é coisa linda demais. E aí, nostálgico. Essa foi a que ele usou mesmo. Tem até que agora nem tanto, mas quando eu peguei tinha até a marca da abraçadeira de capitão. Que ele usou a abraçadeira de capitão, tem até uma manchinha aqui também que eu acho que é da época que não saiu. E aí no final do ano passado, eu
encontrei o Ronaldo. E a hora que eu mostrei essa camisa pra ele, assim, ele falou... Imita ele aí, como que é? Como tu tem? É, Ele falou, que ele isso? fala meio fanho, né, o É, o Ronaldo? Guilherme que Então, sabe imitar. mas eu não vou imitar Não, não aqui imita ao não. vivo, porque a minha imitação é muito ruim. Ele vai ficar chateado com essa E aí imitação. eu tenho foto, assim, tipo, eu conversei, eu falei, meu, ele, como que você tem essa camisa? Eu falei, pô, eu sou seu fã, não sei o que, essa camisa aqui é lá daquele jogo. Ele ficou super feliz em saber que essa camisa tá próxima dele, né? Porque muitos jogadores não guardam coisa, pra eles é comum até, né? E aí a hora que eu mostrei, eu tirei da mochila, ele autografou. Cara, essa aqui tá na coleção e... Pode falar aí, cara, não seja modesto. Foi no evento da Globoplay, É, que era foi um evento da Globoplay, um documentário dele aqui no Brasil. E eu um tive a... documentário que conta parte da história da carreira dele. Inclusive, quem não assistiu tá perdendo. Tá Tá perdendo, assiste disponível na logo. Globoplay, é É, sensacional. Cara, desse evento em si, que foi maravilhoso, que a gente assistiu, o que mais me surpreendeu, além de conhecer pessoas que a gente teve acesso lá, foi que os vídeos, uma qualidade absurda, inclusive de vídeos que eu não tinha conhecimento nesses 10 anos de pesquisa, que não tem acesso ao YouTube, enfim, são vídeos porque realmente esse documentário... particulares, É, entendeu? E para quem não assistiu, cara, assiste, principalmente em relação à parte da recuperação dele, sim, quando ele estava lá em exatamente. Capleton, se não me engano, foi essa cidade É, que tinha o centro lá que ele fazia fisioterapia, né? Se eu não me engano, foi essa cidade, cara. E inclusive lá que nasceu a amizade do Zidane com ele, que o Zidane foi visitá-lo, né? foi. Sem No avisar. próprio documentário É, fala. enfim, e são amigos até hoje. Se o Zidane, que é o Zidane, deu uma entrevista esses dias que o hobby dele que ele tem, às vezes é entrar no YouTube e ficar vendo imagens e Olha, jogadas do Ronaldo, quem a somos... gente que ama futebol, Meu né? Deus. é, tem que assistir esse documentário, é o mínimo, cara. E essa camisa é Cara, sensacional. e legal que ele sabe, né? Ele sabe dessa camisa, ele pôde autografar. Tá guardada com muito carinho. Espero não me desfazê-la, mas Não, não sei que você não, queira se desfazer pra me não, dar não de vou. presente, aí tá É, tranquilo. Se quiser me dar de presente, eu vou guardar não, tranquilo lá, junto com as demais. mas eu falo, cara, fala que a gente é muito, claro, envolve todo um trabalho por trás. Pô, quem chega hoje na sua página e acompanha, não sabe o que que é um post lá do Fenomemórias que você faz, sabe? Envolve trabalho, envolve tempo. Inclusive, eu parei de fazer o Fenomemórias porque eu tava sendo plagiado, então agora eu vou fazer de um jeito diferente, que se a pessoa quiser me plagiar, vai ter que aparecer minha cara lá. Vou aparecer no cantinho agora. Tá certo? Tá certo. Mas assim, a galera realmente não sabe o quanto que é difícil, né? Não falo ter acesso aos itens em si, por si só, mas estudar a história do cara, que é o ídolo, sabe? Externar isso. Muita gente não entende. Eu até fico triste quando a pessoa não tem um ídolo assim, assíduo. Ela não sabe, cara, como que é legal se espelhar em um cara que tem uma superação Exatamente. memorável, sabe? Exata. Algo que inspira você a pegar dentro da sua realidade de vida e ser um ser humano melhor. Seja profissionalmente, seja Exatamente. na esfera humana, entendeu? Eu fico com dó, a É, galera tinha que. é que hoje em dia tá muito superficial, sabe? Hoje você elogiar uma pessoa, você dar um parabéns, isso não existe. É um querendo derrubar o outro. E aí, assim, nossa, o Guilherme. Não, porque o Guilherme ele vai lá, ele conhece, o Ronaldo sabe quem que é ele. Mas, cara, peraí. Ó a sua humildade, ó o seu trabalho, ó o seu tempo. Tudo isso é envolvido, cara. É que eu acho que a galera fala que não se fazem mais ídolos como antigamente. Eu concordo em tese, mas eu também acho que não se faz fãs como antigamente, Com porque hoje, certeza. independente se o cara é da área esportiva que ele for, que é, né, da área esportiva, da música, geralmente os ídolos vêm dessas áreas. Às vezes querem pegar o cara como exemplo de tudo. E infelizmente o cara não vai conseguir ser exemplo em todas as esferas humanas, né? Em todos os âmbitos. Mas se pega um cara ali que é um profissional exímio de dedicação, cara, no Brasil temos vários, em várias modalidades, né? Se a gente for falar de Sim, com vôlei, por exemplo, a certeza. gente tem o Bernardinho. Se a gente for falar de basquete, tem o Oscar. Se for falar do futebol, tem a Marta, Com tem a certeza. Ceci, tem a Cristiane. Do futebol feminino, a Tamires, que é um pouco mais nova que as demais aí, mas tem uma Mas já carreira tem uma representatividade, né? exato, principalmente nessa transição aí que o futebol feminino passa e graças a Deus está atingindo cada dia mais uma quantidade de público que traz rentabilidade, benefícios e Sim, oportunidades para as novas meninas, né?
Se a gente pegar tudo isso, cara, e ver, realmente acho que às vezes falta um pouquinho de humildade pra pessoa admirar o outro, né? Falta. Admirar, mas sem nada em troca. Se eu admiro aquele cara, não significa que automaticamente ele tem que me dar alguma coisa. Que ele tá obrigado a me Mas dar é alguma isso que a coisa. sociedade hoje não entende. E aí a pessoa, ela quer te dar um oi, e em troca ela quer ter um oi. Tudo bem, isso aí faz parte da educação de cada um. Mas não é nada mais assim por boa vontade. Todo mundo hoje quer algo em troca. E essa questão do algo em troca é que acaba tirando a naturalidade das coisas e ficando forçado, Entendi, cara. né? O seu ponto de vista, e concordo, assim, em grande parte do que você falou. Assim, pra gente, estamos chegando perto do final, mas eu queria ficar... depois eu vou perguntar sobre uma mensagem que você queria deixar aí, em especial pra alguém. Mas se você hoje, pegasse hoje e fosse explicar pra uma criança de 10 anos de idade quem foi o Ronaldo, como que você explicaria? Cara, é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque as minhas filhas, elas têm essa idade, né? E eu sempre A Laura e a Lorena, A né? Laura e a Lorena. Isso. Deixar um beijo pra elas aqui. Elas adoram o Tio Gui. É. E aí, cara, claro, hoje, até mesmo pra você explicar, por ser uma criança e nós sermos adultos, não vai ser fácil de passar isso. Porque quando você é criança, sua mentalidade ainda não tá tão ampla quanto um adulto. Mas assim, é você tentar passar com exemplos, né? De vitória, cara, de não desistir, de ir atrás dos sonhos, porque eu fui um exemplo disso e dando o próprio exemplo do Ronaldo. Eu dou, quem tá assistindo pode falar, não, dá um exemplo da vida. Cara, é um exemplo do que aconteceu na minha vida, porque eu sempre tive vontade, não consegui, precisei esperar 13 anos, isso que eu tô dizendo, de 2009, de quando ele chegou no Corinthians até o ano que eu conheci, eu precisei esperar 13 anos pra hoje ele saber quem eu sou, ele me acompanhar, eu ter um acesso mais próximo dele. Então, eu uso esse exemplo das minhas filhas mesmo, cara. Eu uso esse exemplo de não desistir, trago isso pra vida. Você tem uma prova, você não sabe uma matéria, tem um trabalho ou alguma coisinha pra fazer, vamos pesquisar, vamos atrás, porque o prazer da vitória é imensurável, assim, cara. Você saber que foi plantando e pôde colher, não tem o que explicar, cara. Não tem o que explicar. Eu penso assim, se eu fosse explicar para uma criança de 10 anos, além, obviamente, de mostrar o conteúdo, mostrar os vídeos e o que esse cara representou, até inclusive é uma preocupação minha, eu faço isso não só para cobrir um anseio meu, eu faço isso porque eu sei que é um anseio coletivo. E também no dia que eu tiver um filho, eu quero ter ali todo o conteúdo pronto só para mostrar quando ele começar a entender o que é futebol. Mas eu acho que, cara, explicar a carreira do Ronaldo para quem não viu, por mais que a gente faça tudo dentro do que a gente tem acesso, do que tem em televisão, o que tem disponível na internet, ainda assim vai ficar faltando um pouco para a criança entender realmente a representatividade dele. Um cara que foi uma das personalidades mais conhecidas do mundo, né? Exatamente. Que ele transformou a jogabilidade assim. As pessoas olhavam para ele, elas se sentiam representadas. É uma coisa assim. E traz por esse lado. Se talvez ele fosse tão vitorioso, conforme todas as características qualitativas que ele tem de habilidade, finalização e luz, né? Porque é um cara diferenciado, né? Onde ele pisa, as coisas acontecem. Eu acho que o fato dele ter tido a lesão no joelho, né? Que não tinha precedente esportivo, mostra que até quando você é o maior destaque, você pode ser o vir abaixo, assim. Acontecer com você. Não vou dizer ser o pior, mas acontecer uma tragédia que te leva para o fundo do poço. Mas que você tá ali é um momento, é algo momentâneo. E a sua força vai te tirar dali. Exatamente. No entanto que a história dele é tão bonita porque ele vai do ápice ao fundo do poço e volta ao ápice. Se você pegar, por maior que seja a tecnologia, que hoje tem fisioterapia e etc., eu não conheço nenhuma história semelhante. Cara que vem, é o melhor, incontestável, porque ele era o melhor incontestável. Sim. Nossa geração tem contestações de quem é o melhor no auge. Se você pegar Cristiano hoje Ronaldo ou Messi? Ele não merecia ganhar a bola de ouro. Quem merecia era esse. Tem contestação. Sim.
Quando o Ronaldo tá no auge, não tem contestação. É isso que a galera não entende. Até os próprios jogadores sabem que não tem contestação. Entendeu? Então acho que por mais que a gente se esforce para explicar, fica complicado a gente conseguir representar o que de fato ele era para a época, para uma criança. Mas a minha missão é essa ainda, eu vou conseguir mostrar para muitas crianças dessa se planejar dessa para geração, fazer né? isso, cara, porque é uma pergunta, igual como eu falei, é uma pergunta que ao mesmo tempo ela é fácil, se torna difícil, porque não tinha uma pessoa que nasceu em 2000. Quando o Ronaldo se aposentou, ela tinha 11 anos. Cara, Não lembra, né? tem uma memória que ela possa comentar, opinar algo, enfim. É difícil. Mas é algo de se pensar esse projeto aí, viu? Vamos ter que Até o final do ano montar um conteúdo aí pra isso. um livrinho. Por que não? Mas é isso, cara. Tem alguma mensagem de agradecimento especial Cara, pra gente finalizar aqui? primeiramente é você. Que isso, não cara. só aqui pela oportunidade, mas eu falo novamente aí que você realizou meu sonho, cara. Você... Ó, eu fico aqui até emocionado mesmo, porque era algo que eu pensava que eu nunca ia conseguir. E toda vez que eu me pego lembrando no dia, eu lembro de você, cara. Eu oro por você, pela sua família, porque pra mim ali... Se não fosse você, dificilmente. Eu até poderia conseguir, mas algum dia na vida. Mas você foi o primeiro degrau ali. E agradecer o pessoal que acompanha sempre, né? Nossa família, acho que é a base de tudo. Primeiramente, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Os amigos de verdade. São poucos, porém a gente sabe quem que tá do nosso lado. É isso, cara. O Ronaldo. Agradecer ao Ronaldo também. Manda um abraço pra ele aí que ele vai estar isso vendo, aí, cara. é Mas isso aí. assim, pra falar, assim, pra sintetizar, realmente foi um prazer, um privilégio ter contribuído com uma pequena oportunidade, até porque nem era uma oportunidade real, porque muita gente que me conhece fala assim, pô, quero conhecer o Ronaldo. Então, Você não me leva pra conhecer. Cara, assim, a gente que ama ele, que se dedica, não consegue estar próximo a ele sempre. E é difícil conseguir levar alguém, realmente é difícil, né? E que você falou assim, agradecer a galera que prestigia, cara. No começo, quando a gente tem esses sonhos mirabolantes aí, pouca gente fica do nosso que lado. assim, cara. Eu posso falar que a minha mãe é a única pessoa que acreditou verdadeiramente comigo nesses 20 anos aí que eu falo pra ela, mãe, eu sou fã desse cara, eu quero conhecer esse cara um dia. Ela foi a única que acreditou nesse período, até acontecer. Sim. Muitos amigos meus me tiravam sarro, a galera falava normal. assim, cara, não tem como, é impossível. Tipo, um pessimismo. Então, é impossível, Gui, pra quem não dá o primeiro passo, né? Deus, ele, assim, independente de religião, essas coisas, na vida, vamos trazer pra vida. Você tem que dar o primeiro passo. Você não tem que esperar cair. Por quê? As coisas acontecem quando você dá o primeiro passo, você faz girar. Então, o Guilherme conseguiu, isso e aquilo. Mas, cara, é o que eu falei já, ninguém sabe o tanto que você ralou, velho. Sabe? Foi lá em Minas Gerais, conseguimos entrar no camarote dele, pô. Mas peraí. Mas durou Compramos uma 5 passagem minutos. antes dele saber que ele ia estar lá. Não, sim, detalhe, a gente ficou do lado dele 5 minutos e o rolê completo dá 47 horas. Nem tá de brincadeira. Entendeu? Sem Tem que ter hotel. disposição pra ir, Ficamos né? sem tomar banho. Vou falar pra você, ficamos sem tomar banho. Sem hotel. 24 horas, comendo tudo as coisas que tava lá na rua e entra aqui, entra ali. Banheiro, lá em Minas Gerais tem uma lei, que acho que é uma lei municipal, que você paga pra ir no banheiro, cara. Você precisa ir no banheiro, você tem que pagar. Então assim, valeu a pena, né? Afinal, ainda conhecemos Zeus, o cachorrinho lá da cidade, super... Só errou o time, o cachorro. Só errou o resto time, tá o cachorro. ótimo. Mas, até repassar a pergunta pra você, né? Mas você já falou aí da sua mãe. Um beijo pra você também. Sempre que eu venho aqui pra Ribeirão, me recepciona super bem. A gente fica lá na resenha a noite inteira lá conversando. E, cara, é isso. É dar o primeiro passo, é não desistir. Porque uma hora chega. Só que não é no nosso tempo, né? É o processo. Então, é isso aí. Cara, honrado, obrigado pela Tamo moral. junto. Você é um fenomenático autenticado. E que essa seja a primeira de muitas resenhas, né? Com Que a gente certeza. possa startar outros projetos aí junto Com no certeza, futuro. é nóis. Beleza? Tamo Obrigadão junto. aí. Valeu, mano. Valeu a todo mundo que prestigiou. Valeu. Tamo junto, fenomenáticos. Mais um. Gustavo. Tamo junto. Obrigado.